a chegada do Memphis, para mim, também foi Claro. fundamental, porque tirou completamente o holofote do Yuri. E ele foi jogando e fazendo gol. E se falava de Memphis, o Memphis vai estrear, não vai, 25 minutos o Memphis, quando vira titular. E o Yuri metendo gol. Então eu acho que a figura do Memphis, de alguma maneira, tirou o protagonismo e a cobrança em cima do Yuri, e ele foi só crescendo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa, e agora vamos acompanhar as últimas novidades, porque o Vessone trouxe informações de bastidores, falando um pouco sobre a saída do Yuri, se vai, se não vai, o que está acontecendo. Isso porque ontem o Neto soltou a informação de que o Yuri estaria acertando o Corinthians ali, a saída do Yuri com o time lá da Premier League, provavelmente o Nottingham Forest. Então assim, existe a possibilidade dele sair já no começo da próxima temporada, ou seja, de 2025. Também surgiu a informação de que o Corinthians provavelmente iria atrás do Roger Guedes para substituir o atacante corintiano. Muitas informações, as últimas novidades, até porque o Vessone sempre tem boas informações e dessa vez não foi diferente. Eles falaram um pouquinho, não foi diferente, né? Eles falaram um pouquinho sobre o Memphis e em seguida ali sobre os números do Yuri e consequentemente a evolução do jogador e também sobre a saída dele ou não do Corinthians. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link aqui do programa G4 do Band Esportes estará na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Veio para São Paulo e começou já praticamente. E o Leonardo Felipe fala, qual trio vai entregar mais para o seu time em 25? Lucas, Luciano e Caleri ou Garro, Depay e Yuri? São jogadores de outro nível, eu acho. Sinceramente, os do Corinthians. Sim. É que o Yuri pode nem ficar, né? Esse é um problemão, porque eu acho que a técnica e a inteligência do Memphis casam muito com a velocidade e com a força do Yuri, né? E aí, aliás, é um baita trio, né? E o Garro e o Yuri estão na idade auge da carreira. Luciano, Caleri e Lucas, já os três têm mais de 30. E mesmo o Memphis, trentinha só, não é 38, 37. O Memphis com o Lucas, vai. Você compara ali a idade, sei lá, o poder de decisão, etc. Vai. Embora o Memphis acho que seja um jogador ainda mais capaz, tecnicamente falando. O Vinícius fala que o Depay encaixou bem com o Yuri, verdade. Então vamos ver aí a tela agora com o Yuri Alberto nas temporadas todas dele pelo Corinthians. 2022 foram 28 jogos, 11 gols, 2 assistências, 13 participações em gols. 2023, 63 jogos, 15 gols, 7 assistências, 22 participações em gols. E agora em 2024, 54 jogos, 26 gols, 6 assistências, 32 participações em gols. Ô Massa, onde estão, do que se alimentam, onde vivem os caras que há 3 meses atrás estavam falando que era bagre, que tem que ir embora, que não serve, que não pode vestir a camisa do Corinthians, que é um absurdo, manda embora, vende, leva no aeroporto. Cara, mas também muito por causa dele, né? Ele tava muito mal, gente. Ele caía sozinho em campo. Entendeu? Ele tava muito mal. Agora, isso eu acho que tem muito desse modelo novo de comunicação. Eu estou tentando checar aqui uma informação sobre o Palmeiras, mas tem muito a ver com esse novo modelo de comunicação que são as redes sociais, cara. Entendeu? Isso vai vindo de tal forma, é tão brutal, né? As pessoas... E tem uma... Putz, se eu vou falar isso, os caras vão achar que eu sou arrogante. Mas tem muita gente que não conhece um caso de futebol, cara. Entendeu? Então o cara é emocionado, tem lá umas redes lá, que pessoas que o seguem, e ele vai descendo a lenha, porque ele vê que aquele desenho do Yuri Alberto caindo, não sei da onde, você viu isso? Aquilo dá milhões de views, cara. Aquilo as pessoas não vê, viraliza. viraliza. Viram memes, viralizam e vão entrando na mente das pessoas, nem assistir o jogo. E quem produz ganha dinheiro. Então, se a gente não entender isso e separar, entendeu? Você não vai conseguir avaliar o jogador. Agora, ele deu motivo para isso. Ele foi muito mal. Ele estava muito mal. Sim, mas acho que agora, o time inteiro estava, né? Então, o time do Corinthians, do Paulista, é ridículo. Desculpa, eu nem falava. pro banco. O técnico chama ele de burro.
Aí o Mano Menezes, aí o próprio jogador. Aí entra o Antônio Oliveira, joga com o Yuri e 2 pontas, sem um meia, ele tendo que voltar. Ele não sabe, tecnicamente ele não vai... Se você pede para ele construir alguma jogada no meio de campo, esquece. Ele tinha que voltar toda hora. Foi assim que ele caiu 10 vezes. E aí o Corinthians contrata um 10, um parceiro, e ele joga onde ele sabe jogar. Talvez seja o melhor atacante do Brasil nessa situação. Então, de diagonal, com um monte de companheiro bom agora. Então, ele não vai precisar pisar mais na bola, porque ele não precisa pisar mais na bola. O jogo dele mudou completamente, simplesmente, porque mudaram. Técnico, companheiros, tal. O Corinthians mudou, né? A gente estava fazendo uma comparação, teve o levantamento agora da revista Placar, o Corinthians, os levantamentos de investimento nessa temporada. Botafogo primeiro, Flamengo segundo, Palmeiras terceiro, Corinthians quarto, Cruzeiro quarto, Corinthians quinto colado ao Cruzeiro. Então, o Corinthians investiu, além dos 3, e o Cruzeiro, SAF, que acabamos de falar, foi o quinto a investir. Você quer comparar com o São Paulo? 13º, né? Então, essa transformação do Corinthians, em relação aos outros, talvez tenha sido o que mais se transformou, mais até do que o Cruzeiro, em termos de... Mais, 21 foram embora. 21 foram embora. E agora o Yuri Alberto tem com quem jogar. O ano passado, com o Roger Guedes, tinha jogo, certo? Renato Augusto ali por trás e tal. Ninguém ficava vendo que ele estava sentado, caía sentado no campo. Agora, sem sistema tático, com um companheiro, não sei o quê, com o técnico chamar o cara de burro, o cara não vai jogar, né? E eu acho que a primeira tela também explica a segunda tela. A chegada do Memphis, para mim, também foi fundamental, porque tirou completamente o holofote do Yuri. E ele foi jogando e fazendo gol, e se falava de Memphis. O Memphis vai estrear, não vai. 25 minutos do Memphis, quando vira titular. E o Yuri metendo gol. Então, eu acho que a figura do Memphis, de alguma maneira, tirou o protagonismo e a cobrança em cima do Yuri, e ele foi só crescendo. Só para vocês terem uma noção do que representa 26 gols numa temporada. Ele está a 4 do Pedro, que é o artilheiro do Brasil, com 30 gols. Então, faltam 4, o Pedro está parado. Aliás, o Pedro é um monstro, né? Se machucou há tempão, parou com 30, para você ter uma noção o que é o Pedro. Os 26 gols, eles já são... esse número é maior do que o do Jô, de 17, que fez 25, aquele ano mágico do Jô, um a mais. E a gente foi levantar de 2001 a 24, no século, todos os artilheiros do Corinthians de temporada. Ele só perde agora para o Carlitos Tevez em 2005. Quem é mais novo talvez não tenha noção do que foi aquele furacão Tevez em 2020 e 2005. Ele fez 31. E para o David, de 2002, o Corinthians foi campeão da Liga Rio-São Paulo, da Copa do Brasil e vice-brasileiro, time do Parreira, acertadinho, melhor lateral esquerdo, lado esquerdo do mundo que o Parreira chamava. Ele fez 32. As pessoas que veem aí o David, escala David, o David jogava muito, um baita atacante. Sim. 32, ou seja, ele é o terceiro no século tendo mais gol numa temporada, o que representa esses 26 que ele já tem, faltando 5 jogos ainda pela frente. Agora, se ele tudo sair, muito bom, é problema. tudo muito bem, mas que história é essa que ele vai embora? O Neto fala aí dessas possibilidades dele ir pro West Ham, não é novo essa história de West Ham. No meio dos jogos contra o Estudiantes, chega uma proposta do West Ham, 18 milhões de euros. Ano passado, né? No ano passado. O Duílio não vende, porque poderia ser campeão da Sul-Americana. A proposta chega, acho que o Corinthians estava até em Buenos Aires, estava em La Plata nesse dia. Eu estava lá também. 18 milhões, o Corinthians nega. E agora tem essa possibilidade de novo aí de chegar... o Neto fala numa possibilidade de 25 milhões de libras, o que daria quase 200 milhões de reais. A libra está 7,5. O Corinthians tem 50%. Então, nós estamos falando aí de um jogador que poderia render quase 100 milhões para o Corinthians numa pancada só. Ele tem só 23 anos, uma convocação de seleção, talvez possa voltar aí num futuro próximo. E eu não sou um entendedor de Premier League como o Arnaldo é, por exemplo, mas me parece um cara... Fazendo esse facão que o Arnaldo falou o tempo inteiro, ele me parece ser um cara que se viraria muito bem numa Premier League do jeito dele, fazendo o facão com a velocidade que ele tem, filtrando o tempo inteiro. A força física dele é impressionante. É um absurdo. Então, acho que isso ajuda demais. E eu já tive informação do staff dele, de pessoas ligadas a ele, que me disseram, a Premier League o seduz.
falar para ir para França, para China, para Premier League, é algo que mexe com ele e tal. Já tivemos 3 propostas de Premier League, ele não aceitou não ir, o Corinthians negou as 3, só que agora nessa virada do ano, olha, sinceramente... E também tem aquela coisa, né? Você fica fazendo proposta pro Arnaldo. Arnaldo, vem Arnaldo. Arnaldo fala, não. Vem, Arnaldo. Não. Vem, Arnaldo. Não. Aí o Arnaldo vai falar assim, ó, da próxima vocês me liberam, porque não tá dando. Né? Então... É o time do Paquetá, né? É o time do Paquetá. E outra possibilidade é o Nottingham Forest, que o Kia faz o que ele quer lá e contrata o que ele quer, levou o Carlos Miguel, podendo ser ele também uma possibilidade de... Que é o time do Murilo também. Do Murilo. Aqui, ó, o mundo caótico, ele critica você, viu, Arnaldo? Com razão. O Arnaldo sempre colocando na TV o Corinthians acima do São Paulo. Só uma coisa, olha a tabela do Brasileiro, apenas isso. Sim, o que eu estou dizendo é a transformação. A tabela do Brasileiro eu olho sempre, aliás, continuo atento a ela. Mas, assim, eu estou pegando um pouco o que está acontecendo esse ano para projetar o ano que vem, em termos de investimento de cada clube. Né? Nós estamos falando agora do Corinthians. Eu faço a comparação com o São Paulo, porque Corinthians e São Paulo, há algum tempo, estavam no mesmo lugar. Um resolveu para a esquerda, outro resolveu pela direita. Certo? Certo. Ainda mais no ano que vem. Então, segue um para cá e o outro para lá. Né? Em termos de investimento, não vai ter comparação. O São Paulo hoje tem a nona folha de pagamento do país. Nona. O Corinthians está entre as 4. Vai não sei o que lá. Dívida em 200 milhões. Uma Já hora vai dar errado. A dívida do Corinthians já é... Quero que a direção esteja focada nisso e dê o suporte ao time. Liberta é plus, diz ele. Já o Fred fala, o Corinthians se livrar do rebaixamento é a mensagem de que no Brasil o crime compensa. Ih! Eu acho muito... Não é? Eu acho, Fred. Eu acho um negócio... Eu vou dar um exemplo, não foi ele que falou, mas o presidente do Vitória reclamou que o Corinthians contrata o jogador tal, e com o salário que o Memphis tem. Aí eu fui olhar, o Vitória fez 70 milhões no ano passado. O Corinthians fez 1 bilhão. Ele pode ter o Memphis ou é o Vitória que pode ter o Memphis? Então as pessoas também se perdem um pouco no lance e continuam, muita gente achando que o Corinthians é um coitadinho. É a segunda maior receita do país no ano passado e vai ser a terceira, porque o Palmeiras esse ano vai passar de 1 bilhão e vai ser a terceira do país esse ano. Então, ele tem muita dívida, mas ele tem muita receita e gira muito dinheiro. E só tem essa dívida alta porque os caras fizeram tanta bobagem, tanta M, que o clube está nessa situação. E muitos falam, né, que o Corinthians só não quebrou porque o Corinthians é gigantesco, né? Porque se fosse outro time com menos estrutura, com menos torcida, porque o que segura o Corinthians no final das contas é sua torcida imensa, gigantesca, que são os torcedores, né? Então com isso o Timão ele consegue ter uma força que outros não teriam. Então apesar do momento de dificuldades, da crise que aconteceu e que ainda está acontecendo, convenhamos, né? Apesar do time ter recuperado ali e provavelmente vai se safar do rebaixamento, tem uma crise gigantesca que tem que ser resolvida. Como a gestão atual vai fazer isso, a gente não faz a menor ideia. Mas o que a gente espera é que ano que vem eles consigam pelo menos colocar o pé no chão, fazer um time decente para tentar brigar por algo, ao menos, né? A gente sabe que não está entre os favoritos, porém, com esse time que tem aí mais algumas peças em especial na zaga, dá para chegar longe até conseguir um patamar melhor do que nesse ano de 2024. Falaram um pouco também sobre a saída do Yuri, né? Sobre o quão importante ele é para o Corinthians. Então diz aí se você é contra a saída, se você é a favor, você acha que ele deve realmente sair. As informações seriam cerca de a venda, né? Por cerca de 180 milhões de reais, porém o Timão ali, o Corinthians, só tem metade desse valor, 50%, que giraria em torno de 90 milhões de reais mais ou menos. Então vale a pena vender o Yuri por 90 milhões de reais? Fica aí o questionamento. Diz o que você pensa, comente abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!